Olá! O nosso tema de hoje, depois de vários pedidos pelo Facebook, pelos pacientes aqui presentes, pelo Instagram, é a rinoplastia. A rinoplastia realmente é uma das cirurgias mais difíceis de toda a cirurgia plástica, talvez por características muito singulares à estrutura nobre do nariz, dificuldades técnicas a todos nós cirurgiões e também, às vezes, as expectativas um pouco irreais dos pacientes. Então, nós vamos abordar este tema hoje com essa paciente linda que está aqui de novo, a Marcela. Obrigada. E, através das perguntas dela, eu vou procurar responder a dúvidas, a perguntas de todos vocês, que também devem ter, os que têm vontade de fazer rinoplastia. E eu espero que esse vídeo seja útil a todos, não só quanto ao seu caráter esclarecedor sobre a cirurgia, mas também para você que tem vontade de fazer uma consulta médica, mas às vezes não tem oportunidade de estar aqui presencialmente conosco. Eu espero que vocês gostem. Doutora Patrícia, eu morro de vontade de fazer rinoplastia, mas ao mesmo tempo eu morro de medo de fazer, porque eu já vi vários casos que ao invés de melhorar, piora, fica alongado demais, deforma um pouco o rosto da pessoa, fica fino demais. Por que isso acontece? Existe mesmo assim, tem que ter um cuidado excessivo, é um tipo de técnica diferente? Como que faz para poder ter um bom resultado e não ficar completamente deformado, completamente com um rosto diferente do que você sempre teve? Então, Marcelo, o nariz realmente é uma estrutura bastante nobre. Eu acho que por ser o centro da face, pequenas alterações no nariz podem mudar toda uma fisiologia. Não sei se você já leu as análises faciais que eu faço, das modelos e tudo. Já. Então, o nariz é uma característica muito peculiar, né? Na própria análise da Gisele, da Anne Schoenberg, que eu adoro, elas têm características nasais que não fazem o nariz maravilhoso. Se você tirar uma foto do nariz delas, não é um nariz perfeito, né? Exatamente. Da Gisele, principalmente. Mas, junto com toda aquela característica anatômica da face, torna um rosto de milhares, de milhões de dólares, não é? Por isso que faz o nariz assim dela, na minha opinião, é uma das coisas que a tornaram mais famosa, porque é uma parte muito exótica, faz o rosto ficar diferente, tira ela e outras também daquele rosto simplesmente bonito da modelo. Então o nariz é uma estrutura anatômica central da face. Pequenas alterações no nariz vão mudar toda uma fisionomia, vão deixar aquela pessoa mais ou menos sensual, mais ou menos bonita, aquela face mais ou menos exótica. E somado a isso, a técnica cirúrgica não é nada fácil. Você fazer uma rinoplastia assim, no padrão normal, que a grande maioria das pessoas opera, é até tranquilo. Mas você fazer aquele diferencial e rodar a ponta de determinada maneira e fazer essa transição do dorso para a ponta de uma maneira suave e mais do que considerando a questão estética, você deixar aquele nariz bonito, mas funcionalmente preservado, é muito difícil, porque a técnica cirúrgica não é simples, são detalhes técnicos que exigem uma curva de aprendizado muito grande. Então, por isso que tem vários cirurgiões plásticos que operam maravilhosamente mama, lipo, pálpebras, orelhas, mas quando chegam no nariz, não é minha especialidade. Eles fogem. Porque realmente é difícil. E além de ser difícil, é uma estrutura central da beleza. No meu caso, doutora Patrícia, eu acho que eu tenho aqui como se fosse um pouco curvado. Como que seria para poder tirar essa curvatura que tem aqui no nariz? A gente observa no seu caso, você tem um nariz fino, não é um nariz grosso, você tem a ponta harmônica fina, você tem a abertura das narinas assim, fino também, harmônica com o restante do nariz, mas o seu perfil realmente você tem um tucaninho ali, entre aspas, né? Um ossinho um pouco mais protuberante. Tecnicamente é tranquilo. Eu faço anestesia, eu e outros colegas, por dentro do nariz, chama endorrinoplastia. Eu utilizo especificamente uma incisão que foi divulgada, que foi criada por um grande amigo daqui de Belo Horizonte, um mestre da rinoplastia que eu adoro, procuro sempre aprender com ele, foi o Dr. Carlos Inácio, foi meu professor, continua sendo até hoje, e ele nos ensinou
essa incisão mais ampliada, toda por dentro do nariz. Isso faz com que o acesso às estruturas nasais seja mais amplo e com que nós, cirurgiões plásticos, enxerguemos as estruturas de uma forma mais fácil, mais ampla. Então, se eu vejo de uma forma mais fácil, eu opero com mais facilidade. Com isso, a precisão da cirurgia fica maior. E também a cicatriz, a longo prazo, toda cicatriz pode causar alterações de função e pode talvez retrair um pouquinho a ponta. Então, quando se pode evitar as cicatrizes externas, sob o meu ponto de vista, é o ideal na rinoplastia. Para essa sua queixa, eu entraria por dentro do nariz, faria uma incisão toda por dentro, você não teria cicatrizes externas, entraria com instrumentos próprios e lixaria o seu ossinho nasal de uma forma delicada. Ou seja, como você mesmo disse, né? A sua rinoplastia seria somente para retificar o dorso nasal e não para arrebitar. Isso, exatamente, isso mesmo. E anestesia, como que é? Anestesia geral? É local? É local. Alguns Local. cirurgiões operam com anestesia geral, eu super respeito isso, mas na minha prática nós operamos com anestesia local. Ah, tá. E isso só é possível com uma boa infiltração anestésica. Nós associamos a infiltração anestésica com uma quantidade de adrenalina que possibilite uma vasoconstrição, ou seja, que não sangre tanto. Né? Com isso, a rinoplastia com anestesia local fica um procedimento muito tranquilo. Mas para que você faça com anestesia local é necessário uma boa sedação, um bom controle de via aérea e uma boa infiltração para assegurar que grandes sangramentos não vão ocorrer, ou pelo menos que sejam mais difíceis de ocorrerem. Então, Marcela, sempre que eu faço uma consulta sobre rinoplastia, eu gosto de mostrar alguns detalhes da anatomia nasal para que o paciente consiga compreender, pelo menos um pouco, de uma forma assim, didática, o que vai ser feito. Né? É uma das cirurgias que esse esclarecimento, essa capacidade de transmissão do que é a técnica cirúrgica para a compreensão do paciente, mesmo que ele não tenha esse conhecimento todo, né, específico da cirurgia plástica, é importante a gente tentar passar, tá? Então, assim, olha, basicamente o nariz é composto pelo primeiro terço é um osso nasal, e os 2/3 distais são cartilagens, tá vendo? Então, essa aqui, por exemplo, é a cartilagem alar, aqui é a cartilagem triangular, aqui é a cartilagem septal. Então, é através da técnica cirúrgica que brinca com essas estruturas, corta um pedacinho, dá um ponto para arrebitar um pouquinho mais a ponta, coloca enxertos de cartilagem aqui na ponta. Então é através do trabalho nessas estruturas nasais que a gente chega no resultado estético final. No seu caso, por exemplo, tá vendo? Você tem um nariz, uma giba ósseo-cartilaginosa. Para isso, nós temos que diminuir, abater um pouquinho a altura dessa cartilagem e também um pouquinho desse osso. E aí, na técnica cirúrgica, a gente tem que ver se esse desgaste dessas estruturas ósseo-cartilaginosas serão suficientes somente com uma certa raspagem ou não, ou vai ser necessário uma retirada um pouco mais funda. Se for necessário, talvez ocorra um fenômeno que chama open roof, que é um teto aberto, onde os ossinhos nasais ficam um pouco separados, então é necessário voltá-los, tá? Juntá-los novamente com uma fratura óssea. Então, assim, é tudo um pouco mais complicado do que parece. As pessoas acham que é simplesmente raspar o ossinho. Ah, não é só dar uma raspadinha, a gente pode fazer aqui no consultório. Não, porque essa raspadinha pode acarretar em outras alterações estéticas e funcionais. E essas alterações podem solicitar outras manobras técnicas que não dá para ser feito aqui no consultório. Então, tudo relacionado ao nariz é um pouco mais complicado. Requer muito cuidado, requer uma técnica cirúrgica minuciosa, pouco sangramento, instrumentos muito delicados e, obviamente, né, material humano tecnicamente muito preparado. Com certeza. Né? Uma coisa importante que eu queria ver com você. Você tem um perfil, o seu ângulo nasolabial é um ângulo super agradável. Você gostaria de subir um pouquinho a sua ponta ou você gostaria somente de retificar o seu nariz? Nunca pensei em mudar a ponta. Eu sempre quis só, como a gente fala, raspar esse ossinho que a gente tem,
Porque eu gosto, eu fico com medo de mudar o rosto e ficar parecendo uma outra pessoa, né? Durante vários anos eu fui de um jeito e de repente mudo completamente. A não ser que você ache que com o passar do tempo, como você falou, você explicou, vai mudar alguma estrutura porque mexeu nesse pontinho aqui. Aí se precisar, sim, aí pode levantar um pouquinho para ficar mais harmonioso, não ter risco de no futuro ter que fazer uma outra cirurgia. Entendi. Mas assim, esteticamente você tá feliz com a sua relação ponta nasal e lábio superior? Sim. Então, ótimo. Eu não arrebitaria mais o seu nariz, não. Eu acho, e principalmente porque esse conceito mudou um pouquinho. Antigamente as pessoas faziam o nariz por causa daquele narizinho. Super arrebitado, né? Assim, de bonequinha. Exatamente. Parece que todos os narizes eram iguais, né? Aquele narizinho engessado, era até um sinônimo de status. Quem operou o nariz ficava desfilando com aquele gesso. Hoje em dia, o quanto antes você puder tirar o gesso, melhor, né? Mas eu acho que o padrão estético mudou. Hoje as pessoas pedem muito mais uma retificação nasal do que um arrebitamento, vamos dizer assim, de ponta nasal. E o seu ângulo nasolabial é um ângulo super harmônico e dentro do que nós temos na anatomia nasal feminina. Ai, que bom. Então eu acho que eu não mudaria isso. Né? Com isso simplifica um pouco o seu ato cirúrgico, porque eu não preciso colocar enxertos nasais de ponta. Então eu preciso tirar esse enxerto do septo. A sua cirurgia seria um pouco mais resumida, mais dorso nasal mesmo. Entendi. Tá? Doutora Patrícia, o que eu percebo às vezes, quando as pessoas sorriem, eu vejo que às vezes a pontinha do nariz desce um pouquinho. Por que isso acontece? Pergunta super importante. Várias pessoas têm essa pergunta. É o seguinte, deixa eu tentar achar aqui uma imagem. Exatamente, tá vendo? A musculatura nasal, Marcela, ela é muito complexa e muito, assim, muito unida. Os músculos são unidos entre si através de uma face chamada SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial da face. Então, essa fáscia, ela faz com que toda a musculatura, de alguma forma, esteja relacionada com a outra. Então, quando você sorri, por exemplo, este aqui é o músculo depressor do septo nasal. Ele fica exatamente aqui, ó. É esse aqui. É esse músculo aqui. Ele fica lá no fundo. Então, quando você sorri, quando você sorri, essa musculatura aqui do sorriso, que puxa o canto da boca lateralmente, ela acaba tracionando esse músculo para baixo e a pontinha cai. Acho que eu tenho uma imagem aqui que mostra isso melhor. Exatamente isso, tá vendo? Isso mesmo. Esse músculo tá aqui. Então, quando a pessoa sorri, ocorre esse movimento para cima e para os lados, e é como se esse músculo puxasse esse aqui. Então, ocorre essa rotação da ponta. Nas cirurgias, tanto aberta como fechada, isso independe. Nas cirurgias nasais, quando ocorre essa queixa, ou mesmo quando a queixa nem é essa, a queixa é a ponta levemente caída, mesmo que não seja ao sorrir, né? Onde nós precisamos deixar a ponta mais livre para essa rotação natural da ponta, pelo menos um pouquinho, é interessante liberar esse músculo. Então, com os instrumentos cirúrgicos, nós viemos aqui, olha, justamente aqui, seccionamos esse músculo. Com isso, a pontinha fica livre. A pessoa consegue sorrir ou não sorrir e a ponta ela roda com mais facilidade. Entendi. É até nesse músculo que se injeta a toxina botulínica. Já ouviu falar? Já, não. Alguns pontinhos de toxina. No nariz? É. Não, nunca tinha ouvido falar. Existe o tratamento, as pessoas solicitam muito um pouco de toxina botulínica para arrebitar a pontinha nasal. Elas falam assim, arrebitar a ponta, como se fosse milagre, né? Na verdade, não é que arrebita a ponta, é que com algumas unidades, 4 unidades de toxina botulínica no músculo depressor da ponta nasal, esse músculo fica um pouco menos tenso, ele fica mais relaxado, com isso a pontinha fica um pouco mais livre. Então dá uma sensação de uma certa liberdade de ponta, né? Entendi. Uma certa, assim, parece que levanta um pouquinho a ponta. E é injetado bem no nariz ou aqui embaixo? Aqui embaixo. Tá. Inclusive é um pontinho que dói um pouquinho. Mas é possível, já que você está na mesa cirúrgica para uma rinoplastia, existe essa queixa, eu sempre secciono o septo, o músculo depressor do septo. Patrícia, em relação à cicatriz que você falou que agora já não tem mais, que é importante não ter, por que eu vejo, né, que tantas pessoas tinham aquela cicatriz que fica feia aqui embaixo? Por que não é bom ter essa cicatriz? Você falando essa cicatriz aqui? Isso, exatamente. Essa que fica embaixo. aqui embaixo do nariz.
Bom, na verdade, não é que não é bom ter a cicatriz. Tem duas abordagens principais. A rinoplastia aberta e a fechada. Então, a exorrinoplastia é a aberta e a fechada é a endorrinoplastia. A exorrinoplastia aberta, ela é realizada por muitos mestres da rinoplastia do mundo, do Brasil e do mundo. Uma das pessoas que mais operam bem nariz só usam essa técnica, por exemplo. Um grande cirurgião, uma referência para mim, que mora em São Paulo e que super famoso no meio dos cirurgiões plásticos. Já outros colegas tão bons quanto utilizam a técnica fechada. Então eu diria que essa preferência ela é muito individual. Algumas pessoas se acostumaram mais a operar o nariz abrindo aqui por fora e expondo toda a região nasal, tá vendo? Você abre e levanta toda a pontinha nasal, a pele, e dá de cara com as estruturas aqui que eu te falei, as cartilagens. Mas depois que você volta e costura os pontinhos, a longo prazo as forças biológicas, cicatriciais, elas podem sim retrair, puxar essa ponta para baixo, sabe? Então existem alguns estudos que apontam essas alterações a longo prazo. E querendo ou não, cicatriz, você não puder não tê-las, é o ideal. Se você puder evitá-las, é o ideal. E já que existem técnicas tão boas quanto, que permitem uma visualização plena de todas as estruturas nasais, abrindo totalmente aqui por dentro das fossas nasais, por que não usá-las? Né? Então, é uma técnica mais difícil, a curva de aprendizado é mais difícil. E eu sou muito grata ao meu grande professor de rinoplastia, que possibilitou a confecção da rinoplastia fechada, tendo acesso a todas as estruturas de uma forma muito clara. Né? Então, assim, não é à toa que várias pessoas vêm de vários lugares do Brasil para aprender isso. Aliás, o projeto dele é lançar um livro daqui a um tempo e eu acho que eu vou ter a honra de escrever um capítulo, eu estou super feliz com esse projeto, tomara que dê super certo. Mas assim, a minha preferência realmente é essa, é não deixar cicatrizes visíveis na rinoplastia, sempre que possível, claro. Em alguns casos não é possível, rinoplastias secundárias, terciárias, quaternárias, depois que a pessoa operou uma vez, a segunda, a terceira, já tem ali aquela fibrose toda nas estruturas internas, de repente fica muito difícil visualizar tudo, você tem que abrir o nariz realmente. Né? Então a minha preferência é essa por causa disso, nós não sabemos as forças biológicas que vão atuar nessa cicatrização na ponta, justamente na columela, que é esse lugarzinho aqui no meio, a longo prazo. E se uma das queixas, por exemplo, é projeção de ponta, eu preciso deixar essa ponta livre para ela rodar. Então eu não vou colocar uma cicatriz aqui que possa puxar essa pontinha para baixo. Né? Mas olha, em boas mãos, as pessoas que estão acostumadas com essa rinoplastia aberta, a cirurgia fica tão boa quanto. Depende de quem vai fazer. Eu acho que o cirurgião tem que utilizar a técnica que ele estiver mais habilitado, mais assim acostumado. Ele tendo segurança no que está fazendo, acho que está válido, tá? E o pós-operatório, doutora Patrícia, como que funciona? Fica com aquele tampão, eu lembro quando umas amigas minhas fizeram, tinha um tampão horroroso que doía para poder tirar, tinha aqueles pontos, era super sacrificante, ficava feio, tinha que ficar usando aquela coisa durante um tempo. Como que é? Ainda é assim? Ainda é dolorido desse jeito para poder tirar? Como que funciona o pós-operatório? É necessário ficar com o tampão nasal, um tampão anterior, não é o posterior, porque isso difere um pouco no incômodo. Você fica 48 horas com esse tampão, um pouco de pomada umectante. Esse tampão geralmente é retirado com 48 horas. E externamente você fica com o gessinho, que fica no nariz durante 7 a 10 dias, principalmente se houver a necessidade de fratura óssea. Mas ele não incomoda. Nariz é uma cirurgia que não dói. Rinoplastia não dói, incomoda, é chato estar com o tampão. Mas logo depois que tira, o fluxo aéreo imediatamente se estabelece, na grande maioria das vezes. O gesso externo não é um fator de incômodo. Depois que tiramos o gesso com 7 a 10 dias, deixamos o micropóreo no local por mais ou menos mais 15 dias. A gente pode usar um da cor da pele. E o retorno às atividades físicas com 15 dias também é importante para se evitar sangramento, já que é uma região sensível, né, a mucosa nasal. Os pontos são absorvíveis,
né? Então os pontos todos dessa incisão toda interna que eu te expliquei, eles são absorvíveis, não há necessidade de tirar. E como você não tem a asa nasal muito aberta, não há necessidade de retirada de um pedacinho dela. Esses pontos sim seriam retiráveis, mas no seu caso não. Ah, tá. Então eu posso ficar tranquila agora que vai estar tudo certo na cirurgia, vai dar pós-operatório, durante a operação, super simples, sem complicações. Marcela, assim, o seu nariz é um nariz essencialmente assim, eu não posso falar simples, porque a rinoplastia nunca é simples, mas é um nariz que exige poucas manobras técnicas cirúrgicas. Então eu acredito que vai dar tudo certo sim. É claro que a gente vai ter que passar por todo o processo da consulta médica, uma anamnese que a gente vai fazer agora, quando a gente acabar a nossa gravação. E eu vou te pedir alguns exames. Você vai fazer os exames para mim, vai trazer, se eles estiverem todos ok, a gente vai fazer um planejamento metódico do seu nariz, tudo isso no papel, você vai levar para casa, vai ter que ter esse entendimento do que realmente vai ser realizado. No dia da cirurgia vai estar presente o anestesista, enfim, todas as manobras anestésico-cirúrgicas necessárias para que a sua cirurgia seja segura vão ser realizadas. Se você resolver operar com a nossa equipe, eu vou ficar muito feliz, acredito que vai dar tudo certo sim. Mas eu deixo um alerta para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Rinoplastia é sim uma das partes mais difíceis da cirurgia plástica. Eu acho que é a mais difícil, do meu ponto de vista, a mais difícil. Então, caso vocês realmente queiram levar adiante uma alteração estética nasal, é muito importante se preocupar também com a função nasal e não somente com a estética. Então, para que a sua cirurgia seja bem feita, não é necessário apenas levantar a ponta, a quantidade que você pede, raspar o osso até o ponto que você quer, mas fazer essas manobras de forma a deixar a função nasal perfeita. Antes de ter um nariz bonito, é interessante respirar bem, né? Exatamente. E assim, buscar segurança, bons profissionais, referências, pessoas que já tenham operado com o profissional escolhido. No Brasil nós temos vários nomes assim que despontam na rinoplastia. Não vou ficar falando aqui, mas esse vídeo é esclarecedor. É para chamar a atenção mesmo da população a necessidade dessa preocupação a mais com a cirurgia nasal, por essas características todas que nós conversamos. E a bioplastia nasal, que é aquele material, o polimetilmetacrilato, não é um procedimento tão consagrado. Eu diria que é um produto assim um pouco complicado para se colocar no nariz, porque é um produto que causa fibrose e além disso ele não vai ser absorvido, ele fica no nariz para sempre. Então não é uma coisa que eu gosto de fazer, quer dizer, eu não faço, não é uma coisa que eu aconselho. Estou dando esse adendozinho aqui porque é uma coisa muito solicitada. Bioplastia nasal, cuidado com a bioplastia nasal. Se for injetar algum produto no nariz, que seja um produto absorvível. E muitas pessoas chegam nesse consultório, me procuram com narizes grandes que têm que ser reduzidos, me pedindo bioplastia nasal. Bioplastia nasal acrescenta volume ao nariz. Então se a pessoa tem o nariz largo, adunco, ou seja, com uma giba óssea cartilaginosa, com as pontas grandes, largas, ela precisa reduzir e não acrescentar. E se for acrescentar com as técnicas de materiais aloplásticos, que não seja com material definitivo, e sim com absorvível. É um alertazinho que eu faço. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, que você saia satisfeita. Obrigada, e vamos fazer de tudo para que você esteja assim, mais do que feliz esteticamente, segura. Com certeza. Obrigada. Por nada.